Seja bem-vindo ao canal Cristo em Mim. Neste vídeo vamos aprender um pouco sobre a soberana vontade de Deus. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Você já sentiu que está sendo esquecido? Que todo mundo avança e você parece estar parado? Que portas se abrem para outros, mas para você tudo parece silêncio? Talvez você esteja interpretando errado o que está acontecendo. Talvez Deus não esteja te atrasando. Talvez Ele esteja te escondendo. Existe uma diferença muito grande entre estar esquecido e estar sendo preparado em secreto. Davi foi ungido rei, mas voltou para o campo cuidar de ovelhas. José recebeu um sonho, mas foi parar no poço. Moisés foi chamado libertador, mas passou 40 anos no deserto. Jesus tinha poder para começar o ministério aos 12 anos, mas esperou até os 30. Você percebe o padrão? Antes da exaltação, existe o esconderijo. Antes do palco, existe o deserto. Antes da promessa pública, existe a preparação silenciosa. E talvez o que você chama de atraso seja proteção. Talvez o que você chama de abandono seja treinamento, porque Deus não expõe quem ainda está em processo. Ele esconde. Ele trabalha no caráter. Ele trata o orgulho. Ele fortalece a fé. Ele amadurece a estrutura emocional, porque quando a promessa vier, você vai precisar estar pronto para sustentá-la. Tem gente que quer a bênção, mas não quer o processo. Quer o microfone, mas não quer o anonimato. Quer a promessa, mas não quer o tratamento. Só que o anonimato é o lugar onde Deus testa suas intenções. É no secreto que Ele observa. Você continua fiel quando ninguém vê? Você continua orando quando não há resposta? Você continua acreditando quando não há sinais? Porque a verdade é que muita gente serviria a Deus se tivesse plateia. Mas poucos servem quando só o céu está olhando. E deixa eu te falar algo forte agora. O esconderijo não é rejeição, é estratégia. Quando Deus quer proteger algo valioso, Ele esconde. Você já percebeu onde ficam as coisas mais preciosas? O ouro está debaixo da terra. O diamante precisa ser escavado. O petróleo está em profundidade. As maiores riquezas não ficam expostas. E talvez Deus esteja te guardando, porque o que Ele vai fazer através de você é grande demais para nascer prematuro. Prematuridade espiritual destrói destinos. José só governou o Egito quando estava emocionalmente curado, porque se ele tivesse assumido o poder antes, talvez usasse autoridade para se vingar dos irmãos. Mas Deus trabalhou primeiro o coração dele. E talvez Deus esteja fazendo isso com você. Talvez Ele esteja tratando áreas que ninguém vê, curando feridas que você mesmo ignora, fortalecendo sua identidade, porque quando você for exposto, você não pode depender da aprovação das pessoas. Você precisa depender da identidade que vem do céu. Agora me responde no seu coração. Se Deus te colocasse hoje no lugar que você pede, você estaria pronto? Ou a pressão te quebraria? Porque crescimento sem estrutura vira queda. E Deus não tem pressa. Quem tem pressa é a ansiedade. Quem compara é o orgulho. Quem se desespera é o medo. Mas quem confia, descansa. Isaías 60:22 diz: No tempo certo eu, o Senhor, farei acontecer. No tempo certo. Não no seu tempo. Não no tempo da comparação. Não no tempo das redes sociais. No tempo de Deus. E deixa eu tocar em algo delicado agora. Às vezes você olha para pessoas crescendo e pensa: por que não eu? Mas você não sabe o preço que elas pagaram. Você não viu as lágrimas no secreto. Você não viu as renúncias. Você não viu as madrugadas. Você só viu o resultado. Mas Deus viu o processo. E Ele vê o seu também. O céu nunca ignora a fidelidade. Nunca. Talvez você esteja em uma fase onde ninguém está te notando. Mas Deus está. Talvez ninguém esteja aplaudindo, mas o céu está registrando. Talvez ninguém esteja reconhecendo, mas Deus está construindo algo que vai surpreender até você. Porque quando Deus decide exaltar alguém, não é por marketing, é por maturidade. E quando Ele exalta, ninguém impede. Se hoje você está escondido, não desista. Se hoje você está no anonimato, continue firme. Se hoje parece que nada está acontecendo, confie. Porque nos bastidores, Deus está alinhando pessoas, ajustando cenários, fechando portas erradas, preparando conexões certas, fortalecendo sua estrutura. E quando chegar a hora, vai ser natural, sem forçar, sem implorar, sem correr atrás. Vai fluir, porque aquilo que vem de Deus não precisa de desespero, precisa de preparação. Então, ao invés de perguntar, por que está demorando? Comece a perguntar, o que Deus está trabalhando em mim nesse tempo? Porque o esconderijo é escola, o silêncio é treinamento, o processo é proteção. E quando você entender isso, você vai parar de se sentir esquecido e vai começar a se sentir preparado. E quando a exaltação vier, você vai olhar para trás e dizer: se não fosse o tempo escondido, eu não teria suportado o tempo de exposição. Se essa palavra falou com você, respira fundo agora. Fecha os olhos por alguns segundos e diz dentro do seu coração: eu aceito o processo, porque Deus não está te atrasando, Ele está te lapidando. E quem é lapidado no secreto, brilha em público. Permaneça, continue, não desista. O esconderijo não é o fim, é o começo da sua construção. E quando Deus decidir revelar, o mundo vai perceber que o silêncio nunca foi vazio.
foi preparação. E sabe o que quase ninguém fala sobre preparação? Ela dói, porque preparação envolve confrontos internos. Envolve Deus mexendo em áreas que você evita. Envolve silêncio quando você queria resposta. Envolve espera quando você queria movimento. Mas existe algo poderoso no tempo de espera. A espera revela quem você realmente é. Quando tudo está acontecendo, é fácil dizer que confia. Mas quando nada acontece, é aí que sua fé é provada. E talvez o que esteja mais difícil para você não seja a luta, é a demora. Não é a batalha, é o tempo. Porque a nossa geração aprendeu a viver de imediatismo, resposta rápida, resultado rápido, crescimento rápido. Mas Deus trabalha em camadas. Ele não constrói destinos em velocidade. Ele constrói em profundidade. E profundidade leva tempo. Você já reparou que as árvores que crescem muito rápido são as que caem primeiro? Mas as que criam raízes profundas, essas resistem ao vento. Talvez Deus esteja aprofundando suas raízes, talvez Ele esteja permitindo ventos para fortalecer sua estrutura. Porque vento não vem para destruir quem está enraizado. Vento vem para revelar quem tem raiz. E talvez o seu tempo de anonimato esteja fortalecendo suas raízes espirituais. Você está aprendendo a depender menos de aplauso, menos de validação, menos de comparação e mais da presença. Porque quando tudo que você tem é Deus, você descobre que Ele é suficiente. Existe uma maturidade que só nasce no deserto. O deserto ensina disciplina, ensina constância, ensina silêncio, ensina a ouvir. Moisés não liderou o povo antes de aprender a ouvir a voz de Deus no silêncio do deserto. Davi não enfrentou Golias antes de enfrentar leões e ursos sozinho. Jesus não começou o ministério público antes de vencer tentações no deserto. Percebe? O público é consequência do secreto. A vitória visível é fruto de batalhas invisíveis. E talvez você esteja vivendo batalhas que ninguém sabe. Lutas internas, inseguranças, medos, dúvidas, e você acha que isso te desqualifica. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar sua perspectiva agora. Deus não chama pessoas prontas, Ele chama pessoas dispostas. Se Ele esperasse perfeição, ninguém seria usado. O que Ele procura é coração ensinável. É humildade, é dependência. É alguém que diga, mesmo escondido eu continuo. Porque o maior teste do chamado não é a oposição, é o silêncio. É continuar quando ninguém reconhece. É produzir quando ninguém vê. É permanecer quando ninguém aplaude. E talvez você esteja exatamente nesse ponto. Você continua, mesmo cansado. Você continua, mesmo sem entender. Você continua, mesmo sem ver resultado imediato. E isso já é maturidade, porque muita gente só continua quando há retorno. Mas quem foi moldado por Deus continua por convicção. Agora deixa eu tocar em algo muito importante. O tempo escondido também revela suas motivações. Por que você quer ser visto? Por que você quer crescer? Por que você quer a promessa? Se for apenas por reconhecimento, o tempo vai frustrar você. Mas se for por propósito, o tempo vai fortalecer você. Porque propósito suporta a espera. E talvez Deus esteja purificando suas intenções, transformando o desejo de aplauso em desejo de impacto, transformando pressa em paciência, transformando ansiedade em confiança. Porque quando a exaltação vier, ela não vai subir para sua cabeça. Vai passar pelo seu coração primeiro. E você vai entender que nunca foi sobre você, foi sobre o que Deus queria fazer através de você. E olha isso, existe algo que acontece no tempo escondido que não acontece em lugar nenhum. Intimidade. Quando você não tem distrações, quando você não tem multidões, quando você não tem pressão externa, você começa a desenvolver relacionamento. E relacionamento sustenta propósito. Sem intimidade, a exposição destrói. Sem presença, o palco vira prisão. Sem identidade, o sucesso vira peso. E Deus não quer que você apenas chegue, Ele quer que você permaneça. E permanecer exige estrutura interna. Talvez você esteja pedindo crescimento, mas Deus está te dando profundidade. Talvez você esteja pedindo velocidade, mas Deus está te dando consistência. Talvez você esteja pedindo resultado, mas Deus está te dando caráter. E caráter sustenta aquilo que talento não sustenta. Você pode até subir rápido com talento, mas só permanece com caráter. E caráter é forjado no secreto. É desenvolvido quando ninguém está olhando. É construído em pequenas decisões diárias. Orar quando ninguém sabe. Ser fiel quando ninguém vê. Fazer o certo quando seria mais fácil desistir. Isso é construção invisível. E construção invisível sempre precede manifestação visível. Talvez hoje você esteja se sentindo pequeno, mas pequeno não significa insignificante. Davi era pequeno, José era esquecido. Gideão se achava incapaz, mas Deus não escolhe baseado na aparência. Ele escolhe baseado no coração. E talvez o seu coração esteja sendo alinhado. Talvez você esteja aprendendo a confiar mesmo sem sinais, a obedecer mesmo sem entender, a permanecer mesmo sem ver. E isso é fé madura. Fé não é acreditar quando tudo dá certo, é continuar quando nada parece avançar. E deixa eu te dizer algo que pode acalmar seu coração agora.
Nada do que você viveu foi desperdício. Cada lágrima, cada frustração, cada tentativa que não deu certo, cada porta fechada, tudo está sendo usado como material de construção, porque Deus não desperdiça processos. Ele redireciona, Ele ajusta, Ele molda, Ele prepara. E quando você menos esperar, você vai perceber que aquele tempo que parecia estagnação era na verdade alinhamento. E o que parecia atraso era posicionamento. E o que parecia silêncio era estratégia. Então não abandone o processo. Não despreze o tempo escondido. Não compare sua jornada. Continue plantando. Continue buscando. Continue sendo fiel. Porque o mesmo Deus que te esconde é o Deus que te revela. E quando Ele revelar, não será para te exaltar apenas. Será para cumprir propósito. E propósito sempre vai além de você. Respira fundo agora. Você não está parado. Você está sendo preparado. E quando estiver pronto, o céu vai abrir a próxima fase. Permaneça. O esconderijo não é punição, é privilégio. Porque nem todo mundo é treinado para grandes responsabilidades. Mas quem aceita o processo, carrega a promessa com maturidade. E talvez, só talvez, o seu tempo esteja mais perto do que você imagina. Continue. Deus ainda está escrevendo sua história.